Ao final de um mês ou um período superior, que pode ser um trimestre, um semestre ou um ano, para possibilitar a apuração de resultado, ou seja, lucro ou prejuízo, de uma empresa, é necessário a elaboração de um relatório conhecido como DRE, ou seja, demonstração de resultado do exercício, que pertence às técnicas das ciências contábeis. Este documento é obrigatório para todas as empresas e deve obedecer às normas brasileiras de contabilidade, a Lei 6.404 de 1976, conhecido como Lei das Sociedades Anônimas, Regulamento do Imposto de Renda e outros normativos legais. Independentemente da finalidade utilizada pela contabilidade, as empresas podem elaborar uma DRE gerencial e sem estar atrelado a estes normativos legais, que normalmente não espelham a realidade da empresa por estar atrelado àqueles normativos. Pela minha experiência com pequenas e médias empresas, poucas se preocupam em saber se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. E eu pergunto, como administrar com eficiência sem saber os resultados práticos da administração de seus gestores? Percebi também que alguns softwares de gestão que se propõem a apresentar este relatório apresentam falhas graves que mais atrapalham do que ajudam os empresários a compreender a importância deste relatório por apresentar resultados que não representam a realidade. Neste vídeo eu vou apresentar um modelo simples de DRE e os 3 principais erros na elaboração deste relatório. Mas, antes de continuarmos, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, inscrever-se em nosso canal, se você ainda não é inscrito, e ativar lá o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo importante como esse. E para nós da Business é super importante ter você aqui fazendo parte de nosso canal e interagir conosco. Olá, eu sou José Braz, diretor executivo da Business Consultoria e Franchise. E se você, que é empresário ou gestor de alguma empresa e ainda não tem este relatório da DRE à sua disposição, tenho certeza que depois que você terminar de assistir este vídeo, você vai querer implantar o mais rápido possível na sua empresa. Aqui na Business Consultoria e Franchise, nós adaptamos este nome da contabilidade, DRE, para demonstração de resultado mensal, porque desenvolvemos uma planilha que apura esse resultado, que gera um relatório, para ser apresentado todos os meses para os nossos clientes, para que eles saibam como está a gestão do seu negócio. Deixe-me primeiramente mostrar o modelo nosso de DRM e em seguida eu vou apresentar então aqueles 3 erros principais na elaboração da DRM. Antes de apresentar a planilha propriamente, deixe-me mostrar aqui nessa imagem a estrutura de como ela foi feita com os principais grupos de contas. Então nós temos na primeira coluna os códigos das contas que nos auxiliam a identificar quais contas recebem lançamentos, quais contas são de grupamento de valores, né? Então nesta imagem aqui, eu omiti as contas que recebem lançamentos, com exceção dessas 2 primeiras aqui, para ficar mais fácil a compreensão, e apresentei apenas os grupos. Depois eu vou mostrar as contas de cada grupo desse aqui. Então ela começa com a apuração da receita bruta, que compreende o faturamento com vendas de mercadorias e com receitas de serviços, né? Então a empresa que tem venda de mercadorias e também tem receita de serviços, elas são somadas, né, nesta linha aqui na planilha e vai apresentar aqui a receita bruta da empresa. Feita a apuração da receita bruta, nós vamos para as deduções da receita bruta. Então as empresas que são de Simples Nacional vão ter como dedução da sua receita o valor do Simples Nacional apurado por competência daquele mês. Se houver devoluções de receitas que estão aqui, né, faturadas, também as deduções aparecem aqui. Para empresas de lucro presumido, lucro real, vão existir outras contas aqui, principalmente de impostos que incidem sobre a receita, mas nós não vamos entrar no mérito aqui, né?
Bom, calculado aqui as deduções da receita, nós vamos encontrar a receita líquida, ou seja, receita bruta menos as deduções. Então, por igual aqui no sinal, né, nós temos a apuração da receita líquida. Na sequência, nós vamos apresentar o custo das mercadorias vendidas. Aqui está repetido porque são grupos de contas, né? Essa aqui terceiro grau, essa aqui de quarto grau. Então, na conta lá de quinto grau, vai aparecer o valor do custo das mercadorias vendidas. Deduzindo então da receita líquida o custo das mercadorias vendidas, nós vamos encontrar o lucro bruto da empresa. Por que ele é bruto? Porque nós precisamos lapidar ainda, né, este lucro até encontrarmos o lucro líquido. Bom, na sequência nós temos uma somatória de despesas totais que compreendem as despesas que são operacionais e outras despesas. Bom, das despesas operacionais nós temos um grupo de contas aqui de despesas com pessoal que corresponde aos valores de salários, encargos sociais e trabalhistas, enfim, tudo relacionado ao pagamento de pessoal. Depois o grupo de despesas administrativas, que compreende aluguel, energia elétrica, internet, telefone, materiais administrativos, de limpeza, etc. Depois despesas tributárias, né? Não são os tributos que incidem sobre o faturamento, porque, como eu disse, estão aqui nas deduções. Aqui tributária nós temos IPTU, IPVA, taxas diversas que de repente você pague lá na prefeitura para obter algum tipo de serviço, enfim, outros tributos. Depois despesas com marketing. Bom, do total aqui do lucro bruto que nós temos, deduzindo as despesas operacionais, nós vamos chegar no resultado operacional. Do resultado operacional, nós vamos apurar um resultado financeiro, ou seja, só os valores que envolvem a parte financeira aqui relacionada a bancos, juros, né, taxas de banco, etc. Bom, primeiro nós vamos apurar as receitas financeiras, que compreendem aqui juros recebidos de clientes, rendimentos de aplicação financeira e outras. Depois as despesas financeiras, quando a empresa paga juros para fornecedores, tarifas bancárias, etc. Bom, o resultado do confronto, né, de receita financeira menos despesa financeira vai nos dar então resultado financeiro, né? Na sequência, outras receitas e despesas não operacionais, ou seja, são aqueles gastos que ocorrem que não fazem parte da operação normal da empresa, né? Nós vamos ver lá depois com mais detalhes, mas rapidamente, receitas não operacionais podem ser aqui, por exemplo, vendas de ativo imobilizado, né? Quando a empresa não tem como um objeto aqui vender móveis, por exemplo, né? Então, a empresa vai vender um móvel usado, uma escrivaninha, um computador que é da sua operação e vende. Essa receita não pode entrar aqui como uma receita, venda de mercadorias, né? Não tem nada a ver. Então, nós registramos em receitas não operacionais. Despesas não operacionais, por sua vez, são aquelas que ocorrem, porém não são necessárias à operação, à manutenção do negócio em si. Por exemplo, aqui, doações, multas de trânsito, multas fiscais, etc. Então, são despesas que podem ocorrer, mas não dizem respeito à operação normal do negócio, ok? Bom, do resultado operacional, então, nós vamos considerar o valor que pode ser positivo ou negativo do resultado financeiro e considerar o valor que pode ser positivo ou negativo também de outras receitas e despesas não operacionais. Aí nós vamos chegar no resultado líquido. Esse resultado líquido ele pode ser um lucro ou um prejuízo da empresa. Agora vamos lá na planilha. A planilha já foi apresentada em outros vídeos também, pois eu vou deixar um link aqui em cima, um card, né, para quem tiver interesse em assistir esse outro vídeo, onde eu falo da DRE também, ou DRM, com mais detalhes então, né? Na planilha, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas essa é a estrutura mais completa, né? Eu fiz alguns lançamentos aqui só para exemplificar, deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui. Então agora ela mostra todas as contas que recebem os lançamentos, além daquelas contas de grupo, né? E assim o empresário pode acompanhar todos os valores que são registrados mensalmente. Então esse aqui, por exemplo, é o mês de janeiro de 2021, fevereiro de 2021, pode ser qualquer ano, né? E aqui alguns indicadores importantes, como análise vertical, análise horizontal, né? A lucratividade do negócio, que está aqui embaixo, né? O valor é simplesmente fictício, né? Didático. Então,
por acaso aqui está em 19%, essa é a lucratividade do negócio. Depois a evolução desses números, na análise horizontal aqui, por exemplo, esse mês na análise vertical a lucratividade foi 19%, no mês seguinte um prejuízo aqui de 18%. Então é um relatório muito importante, porque o empresário consegue visualizar todas as contas que estão envolvidas na operação do seu negócio, mesmo aquelas que não fazem parte da operação, como eu falei aqui, as receitas e despesas não operacionais, e terão a oportunidade de analisar essas contas, né? E na elaboração desse relatório, como eu mencionei, existem 3 erros que eu já encontrei diversas vezes em várias empresas, principalmente desenvolvido por softwares gerenciais, né? E estes erros que prejudicam a elaboração desse relatório e, consequentemente, os números estando errados, a análise também vai ser equivocada e aí, então, pior ainda são as tomadas de decisões erradas em cima de números errados, né? Vamos a estes 3 erros que são cometidos aí por algumas empresas ou por alguns gestores até mesmo, né, na elaboração da DRE ou, no nosso caso aqui, DRM. Vamos lá. O primeiro erro na elaboração de uma DRE gerencial é apurar esse relatório, os números que constam nele, pelo regime de caixa. Ora, não tem nada a ver, né? Tanto a contabilidade quanto os sistemas gerenciais devem apurar a DRE, o resultado, né, que é lucro ou prejuízo, sempre pelo regime de competência. O que é o regime de competência? O regime de competência é registrar cada evento daquele dentro do período em que ele ocorreu. E se eu estou então apresentando uma DRE, ou no nosso caso DRM, de um mês, por exemplo, as receitas que eu vou registrar ali tem que representar as vendas que ocorreram naquele mês, independentemente do prazo de pagamento que eu concedi aos meus clientes. Então, se eu vendi a prazo com 30, 60, 90 dias, por exemplo, pelo regime de caixa não apareceria aquela receita. Só a partir de 30 dias no mês seguinte é que apareceria 1/3 do valor. Mas não, a DRE tem que registrar a receita integral naquele mês, independente da empresa não ter recebido o dinheiro naquele mês. Então não faria sentido nenhum apurar lucro ou prejuízo pelo regime de caixa. Regime de caixa tem que ser utilizado no fluxo de caixa. E sobre isso eu já falei também em outros vídeos. Então, uma DRE ou DRM obrigatoriamente deve apresentar os seus números pelo regime de competência. Quer ver outro exemplo agora com relação às despesas? Pagamentos de salários. A empresa deve registrar ali como salários o valor que os empregados trabalharam no mês daquele período, de 1 a 30 ou 31, né, conforme o mês, e não no mês em que ele está pagando, ok? Mas vai fazer diferença? Pode fazer diferença, por exemplo, no mês de reajuste de salários, por exemplo. Então é importante registrar. Um outro exemplo que talvez fique mais fácil compreender: o imposto apurado sobre as vendas, né? Por exemplo, quem é tributado aí pelo Simples Nacional. Então eu registro o valor do imposto no mês em que ele foi apurado e não no mês que ele é pago, né? Porque o Simples Nacional deve ser recolhido até o dia 20 do mês subsequente. Então o Simples ele tem que ser registrado no mês em que ele foi apurado e não no mês em que ele deve ser pago. Também não faria sentido nenhum. Vamos supor que a empresa então vendesse com 30, 60, 90 dias, né? Como eu mencionei no começo. Então, vamos imaginar que ela fosse registrar uma DRE com base no regime de caixa. No mês em que ela vendeu, apresentaria 0 de receita, ok? No mês seguinte, ela registraria 1/3 do valor que ela vendeu, porque ela estaria recebendo do cliente 1/3 do valor vendido. E aí, então, ela representaria, como um Simples Nacional, o valor integral que o contador apurou e apresentou para que ela recolhesse. Então, se nós tivéssemos apenas essas duas contas, a DRE já mostraria um prejuízo ali, e o que não é realidade, né?
sei se vocês conseguiram compreender. Então, o primeiro erro é apresentar uma DRE pelo regime de caixa. Eu já vi também sistemas e que dão esta opção para o empresário, né? Você quer uma DRE por competência, por vencimento, pela data do pagamento, e apresenta assim várias opções que os caras vão alucinando, vão inventando e pronto. Dá só loucura, né? Então, está errado mesmo e tem que ser só pelo regime de competência. De repente, os desenvolvedores desenvolvem esses recursos a pedido dos empresários, né? E acabam fazendo, entregando, e sem questionar, sem tentar argumentar, sem tentar orientar que as outras maneiras estão erradas, né? E aí replica aquilo para outros empresários, imagina, né? Então esse é o primeiro erro. O segundo erro está no valor do CMV, né? Para empresas que são comerciais, CMV significa custo da mercadoria vendida, né? Para as indústrias é CPV, custo do produto vendido, e para as empresas prestadoras de serviço, custo do serviço prestado. Então, normalmente, né, em vários casos onde eu constatei, o valor que está ali, ele não é representado pelos métodos de apuração, de valoração do estoque, que é o PEPs, o EPs ou o custo médio, né? Normalmente apresentam ali valores lá de onde eles tiram do sistema que não controla o estoque por um desses métodos e não traz o valor ali do custo da mercadoria vendida por um desses três, né? E aí também os valores estão errados, né? Eu já vi também sistemas que registram como CMV todo o custo de mercadorias que o empresário comprou naquele mês. Então imagina, o empresário compra a mercadoria, coloca no estoque, o sistema vai lá, pega aquele valor e lança como CMV, né, para confrontar as vendas. Totalmente errado, né? Tem que ser o custo do que foi vendido apenas, e não o custo que foi comprado daquela quantidade que está em estoque. Parece um absurdo, é um absurdo, mas também alguns sistemas disponibilizam esses recursos e totalmente furado, está equivocado ao extremo, ok? Esse então foi o segundo erro. Terceiro erro é incluir na apuração do resultado valores de aquisição de imobilizado. Muito comum também. Por exemplo, o empresário compra lá um notebook, um computador para os colaboradores e registra lá, aparece na DRE, uma conta onde tem o valor da aquisição desse imobilizado. Totalmente errado também. Por quê? Esse é um valor de um ativo da empresa, né, que é utilizado, ele tem uma duração de vários anos e não pode ser lançado num único mês ali para apurar resultado, né? Ou uma máquina, imagina, um veículo. Então não pode. Esses valores têm que estar totalmente fora da apuração de resultado, fora da DRE, e ser registrado no relatório à parte, um relatório de imobilizado, né? Se o empresário quiser saber quanto que eu comprei, né, quanto eu gastei com imobilizado esse mês, ele vai no relatório de aquisição de imobilizado e ele vai encontrar ali o valor correspondente a esses ativos. Então, pessoal, esses são os três principais erros que eu quis trazer para você, porque eu já vi isso muitas vezes e eu fiz questão de apresentar nesse vídeo para chamar a atenção, para alertar os empresários, os gestores, né, que fazem uso desse relatório, ou se não fazem uso, que passem a procurar, né, o desenvolvedor do seu sistema, ou uma consultoria, ou até mesmo nós aqui da Business, se quiser, nós temos know-how para isso, para te ajudar a implantar esse relatório e aí sim você saber o desempenho da tua gestão no negócio, né? O seu esforço, o seu trabalho como gestor está surtindo um resultado positivo ou negativo. Então esse é um olhar econômico, não é o olhar financeiro, né? Não é aquele olhar lá para o fluxo de caixa, que é um outro relatório, uma outra coisa que também deve ser olhado com carinho, né? Para te ajudar na gestão do seu negócio, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Se você ainda não deixou o seu like neste vídeo, né? Por favor, deixe o seu like. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu e ative lá o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo,
porque toda segunda-feira nós postamos um vídeo novo relacionado à gestão, empreendedorismo, a finanças, né? Para te manter atualizado das melhores técnicas, das melhores práticas de gestão. Tá bom? Valeu, obrigado por ter ficado conosco até aqui. Não esqueça de compartilhar, né? Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus colegas, para que a gente possa democratizar conhecimento. Valeu? Muito obrigado, um grande abraço e sucesso nos negócios.